Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você o tema: os intervalos de tempo medidos na teoria da relatividade especial, da relatividade restrita. Cuidado, não pode haver aceleração aqui. Se você se interessa por esse tema, já deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa aquele sininho das notificações para receber um aviso esperto quando tiver um vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse o meu canal professordouglasgomes.com. Então vamos às primeiras observações. Vem comigo. Quer compreender melhor todo o cálculo que será feito? Dê uma olhadinha no vídeo aqui do card, que é exatamente sobre a parte conceitual deste assunto. Primeira informação importante: a física é a mesma para todos os referenciais inerciais, tendo suas leis expressas pelas mesmas equações. Isso quer dizer que não interessa se você está na superfície da Terra ou se está voando num avião, a física deve ser escrita pelas mesmas leis. Não pode haver uma lei diferente para cada referencial inicial. Não existe um referencial privilegiado, como se achava antigamente. Antigamente se pensava que havia um referencial inicial privilegiado chamado éter, em relação ao qual todas as coisas iriam se mover. Mas isso não é verdade. A gente vê que a física é a mesma para todo referencial inicial. Douglas, o que é isso? Referencial inicial é aquele que não apresenta aceleração. De maneira simplificada. Bom, a velocidade da luz vai ser a mesma medida em qualquer um desses referenciais. A velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. Mesmo que você movimente o observador, mesmo que você movimente a fonte que está lançando essa luz, a velocidade da luz é a mesma. Esses são os dois postulados da teoria de Albert Einstein, que vão nos ajudar a nortear todos os fenômenos a partir de agora. A teoria de Albert Einstein já foi testada nos mais diversos fenômenos e ela tem se mantido firme e rigorosa. Até agora, no dia que nós estamos publicando esse vídeo, não há nada que contrarie essa teoria que está muito bem assentada na comunidade acadêmica no âmbito da física. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver uma consequência cruel disso daí. O intervalo de tempo medido em cada sistema de referência para dois eventos pode ser diferente e a gente vai calcular como vai ser esta medida, esta diferença no intervalo de tempo. Vem comigo. Um intervalo de tempo, ele deve ser medido entre dois eventos. Você precisa escolher um evento para medir o início da contagem do tempo e um outro evento para medir o fim da contagem do tempo. Eu vou colocar um equipamento aqui que é emissor e receptor de luz, dentro de um quarto, onde existe um sistema de referência X e Y. Nós vamos ter este emissor lançando uma luz para o teto, e neste teto haverá um espelho. A luz vai ser emitida, nosso primeiro evento. Vai refletir lá em cima e vai retornar. Esta luz vai ser recebida. Então a emissão é o primeiro evento, a recepção é o segundo evento, e nós vamos medir o intervalo de tempo entre esses dois eventos nesse sistema de referências. Todo evento é caracterizado por um espaço e por um instante, por um espaço e por um instante, uma posição e um instante. Todo evento tem essas duas características. Você vai perguntar onde o evento acontece e quando ele acontece. Não adianta de nada saber onde o evento vai acontecer se você não chegar na hora certa. E não adianta de nada saber a hora do evento se você não souber onde ele vai acontecer. Então nós precisamos dessas duas características. Neste sistema de referências que a gente está adotando aqui, a emissão e a recepção estão acontecendo num mesmo lugar. Então eu vou dizer aqui que a nossa emissão, o x da emissão, vai ser um certo x, e o x da recepção vai ser o mesmo x. Eles estão acontecendo, os dois eventos, no mesmo lugar, mas não no mesmo instante. Vai demorar um tempo para a luz ir e voltar. Suponha que você conheça a altura deste quarto, seja uma altura h. E a gente sabe que a luz sobe com uma velocidade c e desce com a mesma velocidade c, percorrendo uma distância 2h. Nós podemos relacionar o intervalo de tempo medido à velocidade e à distância. Vamos equacionar. Observe, então,
que se a gente disser que o tempo é a distância sobre a distância são 2h e a velocidade é c, velocidade da luz no vácuo. Ajustando isso, você diz que ΔT é 2h sobre c, ou se quiser isolar o h vai ser c vezes ΔT, que sobe aqui, né, esse c vezes ΔT, dividido por 2. Então, a gente colocou aí essas duas expressões. Douglas, e agora? Isso é o que acontece neste sistema de referência que vai ter a emissão e a recepção acontecendo no mesmo lugar. Por outro lado, se a gente tivesse este quarto como se ele fosse um quarto dentro de um trem, e este trem está se deslocando de uma estação para outra, vamos ver quais as consequências deste deslocamento, deste vagão do trem, em relação aos intervalos de tempo. Agora nós vamos para um novo sistema de referências, esse sistema S', em relação ao qual aquele vagão está se movimentando. Então, a emissão vai acontecer numa coordenada, a reflexão em outra e a recepção em outra posição. Então, a posição da emissão e a posição da recepção neste sistema de coordenadas em relação ao qual este vagão está se movimentando, né, vão ser posições diferentes e os instantes também vão ser diferentes. Veja, também podemos dizer que existe um evento 1, a emissão da luz, que ocorre na posição x' e no instante t', e a recepção que vai acontecer no instante T'R de recepção e na posição x'R. São diferentes. Então aqui nós vamos ter intervalos de tempo, nós vamos ter, além do intervalo de tempo, um deslocamento acontecendo. Vamos equacionar todas essas coisas? Observe que à medida que a luz se movimenta, neste intervalo de tempo, nós vamos dizer que existe um intervalo de tempo ΔT', que seria a diferença entre o instante da recepção e o instante da emissão. Neste sistema de referências, você vai ter daqui para cá o deslocamento da luz e daqui para cá o deslocamento final da luz. Todo este aqui é o deslocamento do vagão, velocidade vezes tempo. E se a gente pegar até o meio do caminho, velocidade vezes o tempo sobre 2. Da mesma forma, aqui até a metade do caminho, o deslocamento da luz é a velocidade dela vezes o tempo sobre 2. E aqui eu te convido a lembrar que existe uma altura aqui conhecida nossa, h. E nós podemos usar o teorema de Pitágoras para relacionar estas três distâncias. Essa daqui, ó, que é um cateto, este outro cateto e esta hipotenusa. Vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. Note que h² mais este cateto, que é vΔT' sobre 2 ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, cΔT' sobre 2. Mas lembre-se de que este h é c vezes ΔT sobre 2. Ah, tá. Então eu vou usar isso nesta nossa expressão e vou fazer a substituição. Agora já podemos cancelar um termo que está repetido aqui, que é o 2, 2, 2 e 2. Né? Esse 2 ao quadrado está repetido, mas aqui é C, aqui é V, ali é C, aqui é ΔT, ali ΔT', ali ΔT'. A gente vai precisar ajustar essa expressão para deixar ela bem bonitinha. Vem aqui. Coloquei, então, o C ao quadrado, ΔT ao quadrado, V ao quadrado, ΔT' ao quadrado, C ao quadrado, ΔT' ao quadrado. Agora, eu quero relacionar este ΔT aos demais ΔTs, o ΔT', por exemplo. Então, a gente vai separar esses dois. Eu vou deixar aqui deste lado C ao quadrado vezes ΔT ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado vezes ΔT' ao quadrado, menos, na hora que esse mais vai para o outro lado, ele vai com menos, V ao quadrado vezes ΔT' ao quadrado. Vamos colocar agora em evidência aquele ΔT'. Então, C ao quadrado vezes ΔT ao quadrado vai ser igual a
ΔT' ao quadrado vezes C ao quadrado menos V ao quadrado. Para deixar em evidência, próximo passo para fechar o nosso problema vai ser colocar o nosso ΔT' comparado com ΔT. Olha que interessante. O nosso ΔT' ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado sobre C ao quadrado menos V ao quadrado vezes ΔT ao quadrado. Cheios de quadrados aqui. Douglas, o que você fez? Eu passei este termo dividindo para o outro lado. E o interessante agora é que, como o denominador é necessariamente menor do que este numerador, você já conclui aqui que o ΔT' é maior do que o ΔT. Porque este resultado, esta divisão, vai dar maior do que 1. Quando eu divido C por C, aliás, o C ao quadrado por C ao quadrado menos alguma coisa, aqui embaixo é menor do que C. E o resultado disso é maior do que 1. Significa então dizer que a pessoa que medir no referencial ΔT', no referencial S', o tempo, vai marcar um intervalo de tempo maior. Douglas, e se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados? Vai ficar excelente. ΔT' vai ser igual a C sobre a raiz quadrada de C ao quadrado menos V ao quadrado. Vamos fazer melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar todo mundo aqui ao quadrado e vou simplificar esta expressão, deixando aqui a raiz quadrada para a gente resolver depois. Acontece o seguinte, eu posso dividir o numerador e o denominador por C ao quadrado. Então, se eu dividir aqui por C ao quadrado e aqui embaixo por C ao quadrado, continua igual a expressão. Então, ΔT' vai ser igual a 1 dividido por C ao quadrado por C ao quadrado, 1. V ao quadrado por C ao quadrado, fica V ao quadrado por C ao quadrado. E aqui embaixo a gente tira a raiz, e a raiz de 1 lá em cima é 1 mesmo. Então, nós vamos chegar a esta expressão aqui. Esta é a expressão que vai te fornecer a relação entre os intervalos de tempo medidos num e noutro sistema de referência. Este resultado aqui é maior do que 1. O ΔT' é maior do que o ΔT. Douglas, e aí, como é que se vão chamar esses intervalos de tempo? São dois intervalos de tempo entre os mesmos eventos. Então, observe, para quem está aqui dentro, é o intervalo de tempo entre a emissão e a recepção. Para quem está do lado de fora vendo o vagão se mover, é o intervalo de tempo entre a mesma emissão e a mesma recepção. Então, quem está aqui fora, para esses dois eventos, vai medir um intervalo de tempo diferente, maior do que para quem está lá dentro. A gente diz que quem está aqui dentro mede um intervalo de tempo próprio entre os dois eventos. Como assim? Nós vamos dizer que quando as posições são as mesmas, olha, os dois eventos ocorrem na mesma posição, vai se medir um intervalo de tempo próprio. Reforçando, se os dois eventos ocorrem na mesma posição, se o ΔX for igual a 0, o intervalo de tempo é chamado de intervalo de tempo próprio. Já neste outro caso vai ser diferente. As duas posições não são as mesmas, então não se vai medir o tempo próprio, vai se medir um tempo dilatado, um tempo maior do que o tempo próprio. Assim, você vai ver que o intervalo de tempo medido aqui, neste referencial em relação ao qual cada evento ocorre numa posição diferente, é chamado tempo dilatado. O valor dele, se comparado com aquele primeiro tempo, que era o tempo próprio, vai ser dado por esta expressão, que é a equação que traz um termo aqui no meio do caminho que se costuma chamar de coeficiente de Lorentz, que seria 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E este valor é sempre maior do que 1.
Douglas, por que eu não percebo no meu dia a dia esta variação do intervalo de tempo? Por que eu acho que minha mãe, eu, minha irmã, todo mundo mede o mesmo intervalo de tempo? Porque as nossas velocidades, a velocidade com que você se desloca, é muito menor do que a velocidade da luz, de tal maneira que a razão entre v dividido por c é muito menor do que 1. A gente até diz que esta velocidade v sobre c é aproximadamente zero. Se você dividir qualquer velocidade pela da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, você vai fazer essa divisão e vai dar praticamente zero. De tal forma que, neste caso, o valor do gama é praticamente 1, porque 1 menos 0 dá 1. 1 dividido por 1, 1 também. Então, no nosso cotidiano, a gente vai ter velocidades muito pequenas. Para que a gente consiga vislumbrar esses efeitos da relatividade, a gente precisa ter altas velocidades para poder fazer comparações. Douglas, existe o problema do gêmeo, né? O problema do gêmeo, que sempre aparece nos livros, não pode ser aplicado aqui. Professor Douglas, por quê? Porque se você for olhar para esses dois postulados, você vai ver que a física é a mesma para todos os referenciais inerciais. Para que você consiga comparar as idades de dois gêmeos, um deles vai, um fica, um vai e depois volta. E para voltar ele tem que frear e mudar a velocidade. Nesta mudança de velocidade haverá aceleração. E havendo aceleração, a gente já vai precisar partir para a teoria da relatividade geral. Se você quer ver mais sobre isso, eu deixo uma parte conceitual deste tema no vídeo aqui deste card. Não deixe de conferir. Gostou de pegar um pouco dessa matemática? Deixe o seu joinha. Quer acompanhar o nosso trabalho? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quer fazer um curso de física comigo? Pois é só acessar o meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro.